E não é que a Globo foi condenada por sexismo? Pois é. Para entender tudo isso e saber qual grande torneio a emissora pode perder para a ESPN, deixa o seu like e vem comigo que o Pocket News de hoje tá no ar. E abrimos o nosso programa falando sobre a Globo, que foi condenada a pagar mais de R$1 milhão em um processo movido pela jornalista Karina Pereira, ex-apresentadora do Globo Esporte e da Globo Minas. De acordo com o site Na Telinha, a justiça entendeu que a ex-funcionária foi vítima de comportamento discriminatório em razão do gênero praticado pela sua chefia e decidiu assim que a emissora deveria responder pelo ocorrido. O juiz julgou e condenou a Globo a pagar um valor arbitrado de R$1 milhão além de 20 mil. Segundo o advogado Aguilar, por esse ser um valor arbitrado, a quantia ainda pode aumentar. A decisão cabe recurso e a emissora deve recorrer. A ex-apresentadora do Globo Esporte também reclamava do acúmulo de funções, horas extras, adicional noturno, feriados, abono e participação nos lucros. André Frois de Aguilar, advogado de Karina, disse que a justiça foi feita. Quando a mulher é tratada como um objeto e com conotação sexista, como se observou no presente processo, o Poder Judiciário deve atuar de maneira contundente a se evitar que o mesmo padrão seja repetido, até porque a violência não é praticada apenas em relação à reclamante, mas em relação a todo e qualquer profissional do sexo feminino. Portanto, a justiça foi feita, comemorou ele. Esse caso é muito pesado para a Globo, porque a emissora tenta passar uma imagem completamente contrária disso, né? Só você olhar aí os intervalos comerciais que a própria Globo institucionalmente ataca esse tipo de preconceito, tanto sexista como racista, como de várias questões de minoria, homofobia. A gente tem visto os intervalos comerciais, por exemplo, do Sport TV, e eu destaco o Sport TV, embora a Globo tenha dado mais espaço para as mulheres em todos os seus canais, inclusive com televisão aberta. A gente vai ver Renata Mendonça, por exemplo, narrando Copa do Mundo na Globo Aberta, o que é histórico, mas eu destaco o Sport TV puramente porque se trata de um canal esportivo que sempre foi muito hostil para mulheres historicamente no mundo e no Brasil também. E a Globo tem feito um trabalho muito legal com relação a isso, abrindo esse espaço, abrindo essa porta, né? Então, quando ela é condenada a um ato de sexismo por uma ex-apresentadora do Globo Esporte em Minas, é muito significativo. Então, assim, eu sugiro, quem sou eu para sugerir alguma coisa para a Globo, mas eu sugiro que eles nem entrem com recurso nessa ação, que eles simplesmente paguem o que a justiça determinou aí em primeira instância. Por quê? Porque a Globo não tem que lutar contra algo que a justiça apurou que aconteceu. Se a justiça deu o caso de R$1 milhão para a menina, é porque alguma coisa ali tem, né? E a Globo não tem como controlar todos os seus subchefes. Uma empresa do tamanho da Globo, que tem milhares de funcionários, com vários departamentos, é muito óbvio que vai ter ali pessoas cumprindo cargos de chefias que não vão ter ali os valores impostos atualmente pela emissora. Então, até em compadecência com isso, já que ela defende tudo que ela está defendendo ultimamente, né? Ela deve simplesmente pagar e demitir as pessoas que fizeram o que fizeram com essa jornalista. Esse é o mínimo. Se a Globo quer manter a imagem de empresa que está à frente do seu tempo, progressista nesse sentido, que é contra os preconceitos, ela não pode recorrer a essa ação, e a gente vai ficar de olho aqui e, obviamente, assim que a gente tiver um retorno, a gente vai informar vocês direitinho. Em Assembleia Geral realizada na última segunda-feira no Salão Nobre do Estádio do Canindé, a Portuguesa aprovou a criação da Sociedade Anônima do Futebol do clube. A decisão corrobora com a aprovação do Conselho Deliberativo realizada há cerca de 3 meses. De acordo com a Portuguesa, 85,5% dos votos foram a favor do projeto. O pleito teve a participação de sócios fundadores, remidos, patrimoniais, contribuintes e grandes benfeitores. Agora o tema voltará aos conselheiros para que o modelo e o estatuto, entre outras questões, sejam definidos. O Atlético Paranaense decidiu romper unilateralmente o contrato de patrocínio master da Estrela Bet depois de descobrir que a marca de apostas pagaria ao clube pela cota principal praticamente o mesmo valor que o Internacional receberá para ceder o espaço da clavícula da camisa do time masculino e o espaço master do time feminino por uma temporada. Segundo o site 12 Esportes, vinculado à Gazeta do Povo, desde o último domingo o Atlético vinha questionando a Estrela Bet sobre os valores que teriam sido pagos ao Inter, que teve o patrocínio anunciado um dia depois da confirmação do aporte ao Furacão. De acordo com a máquina do esporte, o Atlético receberia pouco mais de R$10 milhões por ano pelo patrocínio master, valor bem parecido
com que o Colorado receberá pelo espaço da clavícula. A Apple e a Major League Soccer anunciaram que o Apple TV será o destino exclusivo para assistir a todas as partidas ao vivo da Liga Americana a partir de 2023. Especula-se que a negociação gira em torno de 2,5 bilhões de dólares pelo período. Até 2032, os fãs poderão assistir a todas as partidas ao vivo da MLS, assinando um novo serviço de streaming da liga disponível exclusivamente no aplicativo Apple TV. O acordo vale também para duelos da Copa das Ligas e partidas selecionadas da MLS Next Pro e MLS Next. Atualmente, os jogos da MLS podem ser encontrados na ESPN+, ESPN, ABC e Fox Sports. Quem acompanhava a disputa entre Golden State Warriors e Boston Celtics pela final da NBA na última segunda na Band notou que após um dos intervalos da partida, o narrador Ivan Bruno deixou o comando do jogo e quem assumiu foi Álvaro José, que atuava como comentarista. Segundo a coluna de Flávio Rico no R7, Ivan Bruno não passou bem durante a transmissão do jogo. Ele teve uma queda de pressão, mas está confirmado na narração do sexto jogo das finais nesta quinta-feira. Após sair como principal vencedora da negociação pelos direitos de transmissão da Libertadores e da Copa Sul-Americana, a ESPN mira agora uma nova briga com a Globo. A empresa esportiva da Disney, segundo o site Notícias da TV, manifestou à CBF o interesse em um pacote da Copa do Brasil a partir de 2023. O atual contrato do torneio com a Globo termina no fim da temporada 2022. Atualmente, a emissora carioca desembolsa cerca de 350 milhões de reais por ano e licenciou o evento para o Amazon Prime Video nesta temporada para ajudar a pagar a conta. A Globo já afirmou que pretende reduzir o valor pago, mas tem interesse em seguir com o mata-mata nacional, que costuma dar bons números de audiência. A ESPN entende que ter um torneio de relevância no mercado brasileiro é importante para o posicionamento do canal esportivo. Caso consiga concretizar seu plano, seria o retorno da Copa do Brasil ao canal desde 2016, quando exibiu em negociação de licenciamento com a Globo. As negociações pelos direitos da Copa do Brasil a partir de 2023 estão atrasadas, o que já incomoda a Globo e o SBT, outra emissora com vontade de ter a competição. A falta de definição sobre como vai ser vendido o torneio acontece por conta de mudanças no comando da Confederação Brasileira de Futebol. Essa história aí da venda da Copa do Brasil, isso precisa ser resolvido em breve, muito rapidamente. A gente sabe que a CBF trocou o seu comando, mas eles precisam se mexer com relação à licitação de venda da Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil já é ano que vem, o contrato termina esse ano. E, gente, assim, uma empresa que compra uma competição pra frente por vários anos precisa de tempo para se preparar. E eu não falo nem só em questão de transmitir, mas em questão de vender os anúncios para essa competição. A gente sabe que no caso da Globo, por exemplo, se ela renova o contrato, tá dentro do pacote de futebol dela, ok, então para ela tudo bem se demorar. O SBT deve inserir também ali entre os seus patrocinadores que atuam no futebol, da Libertadores, agora vai ter Sul-Americana mais para frente e tudo mais. Mas é ruim para as emissoras essa demora, porque elas precisam se organizar comercialmente para transmitir uma competição tão pesada como a Copa do Brasil. É por isso que essas emissoras pagam tanto. A CBF representa aí o interesse dos clubes, porque quem lucra com isso são os clubes. Olha aí a premiação da Copa do Brasil como saltou nos últimos anos por conta do valor que a Globo paga. A CBF precisa se mexer logo. Agora, em termos de disputa aí entre ESPN e Globo, a gente provavelmente vai ter pacotes diferentes, TV aberta, TV fechada. Eu não sei muito bem como é que vai ser a licitação que a CBF vai promover, mas eu espero que ela faça uma venda de pacotes inteligente, porque isso vai fazer com que a Copa do Brasil arrecade mais, ainda mais num cenário que a Globo já acenou que não vai pagar o valor que pagava antes. E faz sentido mesmo a Globo não pagar. É melhor ela pagar menos por um pacote só de TV aberta e de repente ver aí a competição e para os canais ESPN, de repente fecha melhor o orçamento dela, a gente não sabe, mas para isso a CBF precisa simplesmente colocar essa licitação para rodar, algo que não aconteceu. Até o SBT está na jogada e não sabe o que vai acontecer ainda, e isso aí os clubes têm que pressionar. Os clubes têm que ficar em cima da CBF. Não adianta só ir lá na CBF para reclamar de VAR. Os caras têm que saber, têm que pressionar juntos, né? A gente já tem 2 grupos fortes formados de ligas aí. Pressionar a CBF. A CBF, por que você não está vendendo? Quanto mais tempo você demorar, mais dinheiro a gente está perdendo. Como vai ser essa venda? Qual o questionamento dos clubes com relação à CBF de como vai ser essa venda? Eu não li absolutamente nada a respeito ainda. Me parece que os clubes aí estão completamente alheios a isso. E é uma competição que é muito importante para eles. Hoje rende muito dinheiro e tem que continuar dessa maneira.
Por outro lado, é a Disney cada vez mais forte aqui no Brasil, com cada vez mais receita, com o Star Plus aí, um serviço que tem sido muito elogiado, ganhando cada vez mais dinheiro e fazendo com que na TV fechada a emissora dispute por mais eventos. E a Disney já deu um pau na Globo com relação às competições aí sul-americanas, tanto Libertadores e a própria Copa Sul-Americana, que não vão estar no Sport TV a partir do ano que vem. Vão estar só na Globo aberta, mas na TV fechada vão estar nos canais Disney. Como vai ser com a Copa do Brasil? Eu estou muito ansioso para saber, mas tudo vai depender, repito, da dona CBF, que precisa definir logo quais são e os modelos dos pacotes que ela vai vender para a Copa do Brasil a partir do ano que vem. Mas eu quero saber de você. Caso aí a CBF estipule 2 pacotes, TV fechada e TV aberta. Na TV fechada, quem você acha que é favorito para levar a Copa do Brasil? A Globo ou a Disney? Me comenta aí que eu quero muito saber a sua opinião. A gente vai se falando. Um grande abraço e até amanhã.